Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então, eu venho hoje, através desse vídeo, falar um pouco sobre o que é previsão. A previsão, gente, é uma antecipação de momentos, de situações. Então, essa previsão se faz com as energias hoje, com as energias que estão hoje. Olha, se a energia hoje continuar assim, vai acontecer isso. Então, você mantém, se é uma coisa boa, você mantém um equilíbrio dessas energias. Se a energia hoje tiver algo para acontecer de negativo, você transmute as energias. Bom, eu fiz essas previsões, né, de todos os signos. Não é a característica do meu canal. Eu gosto de fazer, auxiliar as pessoas no dia a dia e com situações, né, que nós passamos no dia a dia, saber quais energias que a gente, né, para saber se a gente precisa de mudar alguma energia. Eu gosto de providenciar uma ajuda, um auxílio, né, através do baralho cigano, através do tarô e de outros oráculos. Então, mas essa previsão eu fiz porque eu prometi final do ano passado. E às vezes, às vezes as coisas não calham. Às vezes a pessoa fala assim, oh, poxa, não aconteceu isso. Então, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Vamos dizer assim, para que as coisas se encaixem, né, sempre na previsão que fazemos, você tem que estar do lado positivo. Quando eu jogo para alguém, quando eu vejo que a pessoa está precisando de uma transmutação energética, está com o corpo pesado, está com energias muito negativas no corpo, eu vou dar um auxílio a ela para ela se preparar para fazer o jogo comigo. Entenderam? Porque se você tiver muita energia negativa acoplada, né, no seu campo energético, com muita, com muita energia estagnada, você não vai ter um bom resultado em nada que você fizer na vida. Por isso é importante nós sempre cuidarmos da nossa energia. Deixar um dia na semana, eu falo isso sempre no canal, falo isso sempre. Deixar um dia na semana para você cuidar de você, para você se amar, se olhar no espelho, fazer seus decretos positivos para a sua semana, se preparar. E eu sempre indico domingo, né, para começar segunda, terça, começar esses dias. Faça um banho de erva, cuide da sua energia, mantenha a energia equilibrada, tá? Então, por que que às vezes as coisas não acontecem de legais com a gente? Nós temos que agradecer aquilo que a gente tem para poder conquistar mais. Nós temos que canalizar a energia divina para que nosso campo energético, né, se purifique. E temos que cuidar da nossa energia pelo menos uma vez na semana. Fazer nossos banhos, cuidar da gente, cuidar da nossa energia e do nosso emocional também. Sabe, fazer seus decretos positivos para você conquistar, alcançar suas metas. Então, eu vou dar algumas dicas aqui. É, conduta moral digna. Conduta moral digna é o quê, Miriam? É você seguir é a lei de Deus. A gente sempre erra. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita, vocês não são perfeitos. Então, a gente tem que fazer o quê para saber se a gente está errando ou não? Chegar à noite, faça a sua autoanálise. O que eu fiz esse dia que eu não gostaria que fizesse comigo. E a gente fazer a autoanálise, ver é, o que nós as nossas ações foram positivas para o nosso próximo durante o dia todo, entenderam? Se você fez algo que você não gostaria que fizesse com você, é porque você errou. Então você pede perdão a Deus, pede perdão aos seus mentores, pede perdão se você tiver uma religião. Ai, me perdoe porque eu pequei, porque não existe exatamente pecado, existe o que você planta, você colhe. Então, eu não plantei aquilo que eu queria. Eu não plantei coisa boa hoje, eu fiz isso, eu tratei mal uma pessoa, eu não plantei o que eu deveria, entendeu? Por quê? Porque respeito
Respeitar para ser respeitado. Mesmo que não te respeite, você respeita. Porque Deus está olhando. Deus está em tudo e em todos. Nós somos a fagulha divina. Então, Deus está nos olhos de todas as pessoas dessa terra. Por mais que ela faça o mal, é porque se afastou de Deus. Se for uma pessoa muito má, porque Deus está afastado dela. Porque você tem, o mundo é dual, a terra é dual. O lado positivo e o lado negativo. Tem pessoas que ficam pro lado negativo. E sabe-se lá quem toma conta dela. Mas você que preza a tua vida, que dá valor a essa vida que você vive, você tem que escolher o positivo, às vezes a gente erra, mas nos jogarmos para o lado negativo nunca. Você tem que escolher o positivo e procurar ter uma caminhada com uma conduta moral digna. Respeitar o próximo para ser respeitado. Mesmo que não te respeite, não interessa o que os outros façam. Cada um dá aquilo que tem na alma, né? Então, se você quer respeito, você respeita. Então, quando alguém te pedir opinião, você dá. Mas se ninguém te pedir opinião, não dê opinião na vida alheia. Críticas, não existe crítica construtiva e nem destrutiva, existem críticas, entendeu? E você não sabe até onde aquela pessoa está, vamos dizer assim, aberta para críticas. Então você pode estar, às vezes a pessoa não pede a sua opinião e você já critica a pessoa. Fofoca, fofoca deixa os outros fofocar, deixa o povo falar. Intrigas, entrou por aqui, saiu por aqui. Mantenha a sua energia equilibrada. Se as pessoas não fazem, ou não querem, ou não se importam com isso, deixa cada um vive a vida que tiver, entendeu? Cada um tem, todas as pessoas têm a sua escolha. A gente não pode nos impor as escolhas dos outros, desde que as pessoas escolham aquilo que elas querem. Dê limite na sua vida. Se alguém vier, você não pode dar opinião na vida de ninguém se ninguém te pedir. E também ninguém pode dar opinião na sua vida se você não for lá e pedir a pessoa. Entendeu? Então, quando alguém te der opinião, falar assim, fala assim, olha só, por aqui nós ficamos na nossa conversa, eu não quero saber a sua opinião. É assim que se faz, para você dar limite às pessoas, porque você é o dono da sua caminhada. Você pode escolher entre o bem e o mal, você pode escolher entre o certo e o errado. Você tem suas escolhas para fazer. E eu espero que todos aqui escolham o certo. Você é você. Não se compare a ninguém. Se a grama do vizinho está mais verde do que a sua, cuide da sua, para a sua ficar verde também. Fica lá de olho na grama do vizinho enquanto a sua está queimando, está murchando as suas folhas, entenderam? A gente tem que cuidar da nossa energia, da nossa vida, do nosso caminhar, das nossas atitudes. Nós é que temos nos aprimorar. Não temos que nos comparar a ninguém. Nós somos únicos, cada pessoa nessa terra é única. Tem as suas experiências, tem a sua opinião, tem a sua formação moral, tem o seu repertório espiritual, que são as outras vidas, experiências, a experiência que ele carrega no espírito dele de outras vidas. Ninguém, exatamente ninguém é igual a ninguém. Não tem, nem gêmeos é igual. Nem gêmeos que são iguais na matéria não são iguais no espírito. E não viva de aprovação também. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano vai falar. Ah, porque eu não vou fazer isso porque vão me criticar. Ah, porque eu não vou fazer isso porque vão ser. Vocês têm que ver como eu fui criticada quando eu comecei a fazer o artesanato. Eu até hoje eu me lembro disso. E eu ria muito, tá pensando que eu não estava nem aí. Eu estava na época da pandemia, eu contei essa história aqui embaixo. Estava na época da pandemia e eu comecei a fazer coisas, artesanato, fazer assim pintado que não chega nem a 1% disso aqui. Foram coisas assim loucas que eu fui inventando, não vou fazer artesanato esotérico. Agora eu melhorei um bocadinho, né?
Não está perfeito ainda do jeito que eu quero, mas eu vou me aprimorar, porque é assim que a gente tem que saber não desistir e estar sempre se aprimorando para fazer aquilo que você ama de forma melhor amanhã do que eu fiz hoje, entenderam? Aí, então, eu comecei a fazer, eu estava pouco me lixando se eu ia ser aprovada, se eu não ia ser aprovada. Eu fiz uma página na época no meu Face e saí. Eu não queria, eu queria ser feliz. Eu não podia nem sair de casa, lembra? A gente não podia sair de casa, não podia fazer nada, eu estava pouco me lixando. E foram um balde de críticas. Um balde não, uma cachoeira. Eu fiz as minhas coisas loucas e coisas que saíam da minha cabeça, assim, fui fazendo, eu mantive a minha mente bem ocupada, muito ocupada. Eu queria manter a mente ocupada, porque nessa coisa de você não poder ir e vir, tomar liberdade e você não poder realizar nada, eu tinha acabado de fazer um curso de massoterapia presencial, aí veio a a pandemia, né? E veio nós não podia sair de casa, nós ficamos presos, né? E infelizmente foi uma fase horrorosa para muitos, né? Para várias pessoas, para várias famílias, pessoas que perderam os seus negócios, e foi uma crise mesmo, e foi uma crise internacional, foi uma coisa muito pandemia, né? Deu no mundo todo, mas eu usei a minha criatividade para não ficar, não, vamos dizer assim, assimilar muito o que estava acontecendo. Porque o que você não pode fazer é deixar as coisas ruins, você assimilar muito, porque isso vai te desequilibrar. Vai te desequilibrar e você não vai conseguir dar um passo. E a gente não pode ficar estacionada, parada. A gente não pode ficar sentada, parada. Então você tem que dar um jeito de estar sempre produzindo alguma coisa. Você tem que estar sempre dando um jeito de trabalhar a sua mente para que as energias negativas não entrem no seu campo energético. Então, foi na época do lockdown e eu inventei isso. Eu não deixei aquilo. Eu sabia, eu vivi aquilo, mas eu não deixei com que aquilo desequilibrasse meu campo energético. Então, eu fui fazer vídeo, eu fui fazer as coisas, eu fui inventar artesanato, eu sabia fazer. Esse artesanato eu nunca soube fazer, sabe? E hoje ainda tenho dificuldade em pintar no MDF, em coisa. Aqui eu fiz um pavão, tá vendo? Um pavão. Isso aqui é como se fosse uma mandala da prosperidade. As penas do pavão, o pavão fica bem aqui embaixo, bem aqui, ó. A cabeça do pavão e as penas de volta para. São coisas assim que eu fui inventando, fui criando, né? E com o tempo fui me aprimorando, fiz uma coisinha melhor, fiz uma coisinha melhor. Mas o que que você foi pela opinião dos outros? Eu não fui pela opinião de ninguém. Eu fui pela minha criatividade, pela minha vontade. E eu estava pouco me lixando se estava agradando, se eu não estava. Se as pessoas estavam gostando, se não estavam gostando. Mas eu não deixei aquela energia entrar dentro da minha vida para que eu ia ficar desesperada. Todo mundo ficou desesperado. Quanto mais você desequilibra a sua energia, menos força você tem até para proteger a sua própria família. Então você tem que manter a sua energia equilibrada para você alcançar os seus objetivos, para você proteger a sua própria família, fazer uma proteção. Porque se você não souber o equilíbrio, o seu próprio equilíbrio, como que você vai proteger aqueles que você ama? Como que você vai equilibrar o seu ambiente? Como que você vai conseguir conquistar aquilo que você quer? Como que você vai conquistar suas metas? Como que você vai atingir os seus objetivos? Então você tem que ter equilíbrio e tem que andar na conduta moral digna. Então, é você também valorizar. Depois da aprovação que eu fiz aqui, eu botei valorize-se. Valorizar as coisas que você faz. Que por mais que estavam, por mais que criticaram, por mais que
podem criticar à vontade, mas para mim é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu queria fazer e que eu fiz. Eu tenho até hoje minha página. Para mim é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então, não importa a opinião de ninguém, você tem que criar suas coisas, você tem que fazer suas coisas e você se dá o valor. Então, gente, previsão é algo que nós, os tarólogos, oraculistas, fazem uma que, através da mediunidade, né? Porque todos nós somos médios, todas as pessoas encarnadas têm esse atributo na alma de transformar, de desenvolver a capacidade, né, da mediunidade. Quanto mais um tarólogo, e ter mediunidade não tem nada a ver com religião, tá, gente? Religião é uma coisa, mediunidade é outra. Mediunidade é só um atributo, né, que nós podemos desenvolver para poder o quê? Conversa, termos contato, né, com outras dimensões que não é a 3D. Então, mediunidade todo mundo tem essa, esse, vamos dizer assim, esse atributo na alma, né? E também ele vem através da matéria, esse atributo que você tem, você traz essa característica, todos nós, todo ser humano, e ele pode desenvolver ou não. E pode desenvolver na religião, pode desenvolver fora da religião. Às vezes tem pessoas com intuições maravilhosas, tem uma intuição certeira, e nunca foi de religião nenhuma. Porque mediunidade não tem nada a ver com religião. Um atributo mesmo do ser humano é que já vem, né, com o nosso espírito, porque nós não somos dessa dimensão. A dimensão 3D é a dimensão matéria, né? E às vezes, a gente cria, desenvolve a capacidade de comunicação, né, com a outra. E às vezes é comunicação, às vezes comunicação de várias formas, através de visão, através da audição. Então, eu já estou entrando aqui em várias faculdades mediúnicas, né? Então, você desenvolve a mediunidade. Então, através da mediunidade do tarólogo, do oraculista, né? Ela vai o que? Vai ver as energias que estão hoje e vai prever as energias futuras. Entendeu? Porque se a gente adivinhasse, com certeza todos nós seríamos milionários e acertaríamos na Mega Sena, né? O tarólogo e o oraculista, eles conseguem, através da sua mediunidade, através do seu mentor, isso não tem nada a ver com religião, novamente falando, através da sua mediunidade, através do seu mentor, ele vai prever as energias que estarão daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, de acordo com as energias que estão aqui. Então, você pode modificar. Se tem alguma coisa que você não quer que aconteça e que o tarólogo falou para você, você não, eu vou transmutar essa energia aqui porque eu não quero que isso aconteça. Entendeu? Quem leva a sério, o tarô, as previsões e tudo, o que que a pessoa vai fazer? A pessoa vai se antecipar, vai antecipar as suas ações para poder não passar por tal coisa, entendeu? Então, algo que eu quero falar para vocês aqui foi que pessoas falaram: ah, mas eu passei um ano 2025 muito ruim. Gente, olha só, não há uma referência do que foi bom ou foi ruim. Às vezes as pessoas não valorizam aquilo que têm, às vezes as pessoas não agradecem aquilo que têm. Então, por exemplo, tem um emprego, você passou, às vezes empregado, né? A pessoa passou, tá viva, com saúde, empregada, e às vezes falou assim, aí eu já vi gente falar isso. Foi péssimo, meu ano. Foi péssimo. Ai, meu Deus do céu, reclamando, entendeu? Isso é péssimo para você, para tua energia. Mesmo que você não tenha passado um ano de 2025 maravilhoso, faça esse 2006 maravilhoso. Começando a agradecer que você está vivo em 2026 para viver com saúde. E mesmo que esteja passando por algum momento, né, de doença ou de problema de saúde, você está vivo para refazer um ano maravilhoso. Entenderam?
Então, não é reclamar, pedir o negativo, é criar. É criar, é você pegar, produzir, agradecer aquilo que você tem para que você tenha mais. A gratidão é uma das coisas que a pessoa tem que fazer todos os dias. É uma oração. Gratidão, meu Deus, pela vida, gratidão, meu Deus, pela minha saúde, gratidão, meu Deus, pelo teto que me cobre, gratidão, meu Deus. É todos os dias, isso é todos os dias. Vão lá na transmutação energética profunda. Todos os dias você deve agradecer, todos os dias você deve rezar e agradecer a Deus a vida, agradecer a Deus tudo que você tem. Que aí você vai ter vamos dizer assim, condições de construir muitas e muitas, muitas outras coisas, entenderam? Então é isso, gente. Eu já passei, já está ficando longo o vídeo. Eu só queria dizer para vocês: previsão, antecipou situações. Se você não quer passar por aquelas situações, vai mudando energia. E aqui no canal tem um monte de coisas para vocês mudarem a energia da casa de vocês e de vocês. Muda energia, vai fazendo. Vou transmutar, vou fazer uma limpeza energética na minha casa, vou fazer uma limpeza energética no meu povo, vou fazer meu baúzinho dos desejos, vou fazer com fé e tenha fé naquilo que você faz. Tenha fé em você também. Tenha fé em você para construir sua vida, para construir de forma positiva. Entendeu? Não espere ninguém. Constrói você as suas coisas. Nós somos uma fagulha divina, então Deus está em todos. Então nós temos o poder de criar na nossa vida coisas boas, coisas positivas na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos. Nós temos o poder de criar, porque o Criador está dentro de todos nós. E de forma positiva, porque Deus é só o positivo. Entenderam? Essa terra aqui que é o positivo e o negativo, mas Deus é só o positivo. E Deus é perfeito. Bom, gente, eu só quis passar um recado, tá? Depois dessas tiragens, nós voltamos com as nossas tiragens do dia a dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, querem novos temas para as tiragens coletivas do dia a dia, para tirar as dúvidas de vocês, para auxiliar vocês no dia a dia, coloquem o nome dos temas aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer as tiragens. Fiquem todos com Deus. Gratidão por vocês estarem aqui no meu canal. Gratidão por vocês assistirem esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Não deixe a peteca cair. Façam as transmutações energéticas de vocês. Lutem pelos objetivos de vocês. Com garra, vão alcançar as metas de vocês. Vão construir coisas boas na vida de vocês, tá? Não desistam. Podem descansar, mas desistir nunca, tá? Fiquem todos com Deus. Gratidão.